dos nossos entes queridos que já foram, que estão aqui sofrendo, pensar onde houver dor e sofrimento. Hospitais, presídio e por aí vai, tá bom? Nosso irmão Edenilson, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Passa a palavra à nossa irmã Geraldine, para continuar a nossa reunião de agora à noite. que assim seja. Com essa prece do nosso irmão Edmilson, com a permissão de Deus, de Jesus, Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, o guia espiritual dessa casa de oração, amor e trabalho, vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Que Deus seja louvado. Para sempre seja louvado. Boa noite, gente. Olha eu aqui outra vez para falar com vocês. Certo? Que bom. Que bom, que bom. Aproveitando que Gel começou a falar a respeito de estudo, o Espiritismo, ele foi codificado por Allan Kardec. Allan Kardec escreveu, inspirado pelos Espíritos, 5 livros. Porque aí a gente diz assim, tem que estudar. Estudar o quê? São os 5 livros da codificação. O livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes e que deu origem a todos os outros 4. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, e a Gênese. Esses são os livros necessários para a gente estudar, porque as bases do Espiritismo estão ali dentro. Não adianta, mas eu estou lendo um livro de Zíbia Gasparetto. Ela tem romances lindíssimos, mas não são livros de estudo. Estudo é para você entender o que é, como é, para que é. Zíbia Gasparetto é um passatempo edificante, porque vai ter mensagem, mas não é estudo, não é material de estudo. Então a gente tem que ter muito bem a noção de precisamos estudar e muito, constantemente. Não é porque, eu já li uma vez todos os livros. Tudo bem, você leu, agora vamos estudar. Uma coisa é diferente da outra. Ler é passar a vista. Estudar é realmente ir questionar, ir atrás de dicionário para saber, porque tem um monte de palavra difícil, esquisita que a gente tem lá, que a gente não usa no nosso dia a dia, certo? Então, recado dado. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de amorosidade. Como vocês sabem, nas quintas-feiras, os trabalhadores da casa, eles ficaram encarregados de dar estas palestras. E aí foi distribuído entre a gente os livros. Cada um pegou um livro e vai trabalhando esse livro durante o ano todo, certo? Essa já vai ser a 5ª palestra, aliás, a 5ª conversa que eu vou ter com vocês a respeito desse livro. A primeira vez eu falei sobre relacionamentos, sobre as dificuldades da gente. Na segunda vez eu falei, deixa eu pegar a fila, porque a cabeça também é tanta coisa que eu estudo que me perco. Na segunda vez foi sobre solidão. Na terceira, sobre aura e relacionamentos energéticos. Hoje, a gente vai para trabalhar os ciclos, certo? E vamos lá. Mas para a gente começar direitinho, vamos voltar aos conceitos. E o que é amorosidade? É a qualidade ou a virtude do que é amoroso, daquilo que a gente coloca sentimento bom para fazer.
é o amor em expansão aplicado, é uma atitude de amor, certo? E aí, justamente, vamos começar os ciclos, certo? Todo relacionamento tem ciclos. O primeiro ciclo, quando a gente... Não vou falar de relacionamento familiar, mas vamos falar de relacionamento homem-mulher. Quando a gente conhece, aí o primeiro ciclo é aquele ciclo do deslumbre, né? Tudo é novidade, tudo é gostoso, tudo é muito bom, tudo é conquista. E daí? Os ciclos de relacionamento, eles têm prazo de validade. A gente, quando começa uma relação, tudo é maravilhoso. E de repente, a coisa desanda. Por que será? É porque acabou aquele prazo de validade. A gente tem o que aprender, o que entender, o que resgatar, o que reviver neste relacionamento. Mas tem um prazo para a gente conseguir tudo isso. Se a gente não conseguiu, paciência, já vai partir para o outro prazo. Tudo na natureza tem ciclo e tudo tem validade. E é justamente esses relacionamentos, eles têm ciclo. Por que é que de repente, depois de anos e anos de casado, aí chega e tem um divórcio, uma separação? Ah, porque é incompatibilidade de gênio, de interesses. Foi o ciclo que acabou. Aquilo que eu tinha a aprender, a viver, a realmente crescer dentro daquele relacionamento, acabou-se. E a partir daí, eu preciso ou fazer um investimento novo para querer resgatar este relacionamento, se ele me for tão caro que eu queira permanecer nele, ou então virar a página, vamos atrás de outra coisa. Ah, mas a Bíblia diz que o casamento é indissolúvel. Tudo bem, o casamento é indissolúvel, mas a gente vai ficar sofrendo somente porque o casamento é indissolúvel? Deus, Papai do céu, nosso Pai amorosíssimo, Ele nos quer felizes. Se a gente tem problema, é porque a gente vai atrás dos problemas. É porque a gente fez as escolhas erradas. Mas Papai do céu, Ele quer a gente feliz. Tanto é que Ele dá novas oportunidades. Dá o outro dia, que a gente deita a cabeça no travesseiro de noite e vai pensar, eu precisava ter dito tudo aquilo, eu precisava ter feito aquilo daquele jeito, eu não podia ter sido mais educada, mais mansa, mais suave. Ele nos dá, além do outro dia, outras vidas, reencarnações, para a gente, se permaneceu, insistiu no erro, ter uma nova chance. O prazo de validade das existências obedece à utilidade dos relacionamentos, considerando a extensão da necessidade, ou seja, eu preciso aprender a respeitar o meu companheiro como pessoa, com gostos, com opiniões diferentes de mim. Mas eu tenho uma dificuldade com isso. E aí, vamos lá, a gente vai tentando. Só que chega um ponto que eu não vou conseguir de jeito nenhum aprender isso. A utilidade desse relacionamento acabou. E aí, vamos partir para outro. Aí são a utilidade dos relacionamentos, considerando a extensão da necessidade de aprendizado e crescimento. Cada etapa traz suas experiências e sua lição. É justamente aprender a respeitar a vontade do outro, aprender a atender a necessidade do outro. Porque tem gente que é tão egocêntrico, que só enxerga o seu umbigo, que não consegue ver que o outro, às vezes, está precisando de uma palavra de carinho,
de apoio, de atenção, ou até mesmo de um futucão. Mas é isso mesmo. A gente tanto pode ajudar a necessidade do outro sendo amoroso, quando a gente pode ser amoroso dando um chacoalhão, fazendo a pessoa acordar. Porque tem gente que está muito acomodado naquela situação. Tudo isso é a gente que tem que entender. A gente, por que essa responsabilidade é nossa? Porque a gente está aqui, a gente está estudando, a gente está entendendo, a gente está aprendendo sobre isso. A gente não pode exigir de quem está em casa e nunca ouviu falar sobre isso. Mas a gente que está degustando desse livro, meu casamento mudou drasticamente depois desse livro. Meu marido, eu posso dizer com toda sinceridade e certeza absoluta, se ele já era satisfeito e feliz, hoje ele não me troca por nada nem ninguém. É isso aí. Hoje em dia, meu filho, só dá eu. Só dá eu. Porque eu aprendi e estou colocando em prática. Que é isso que falta a gente. A gente às vezes aprende e guarda só pra gente, mas não bota em prática. E isso não é só com relação a relacionamento, não. Serve com relação à vida. Tudo que a gente aprende aqui de espiritismo, muitas e muitas vezes a gente guarda para si. Que egoísmo é esse? A gente precisa fazer o outro chegar a essa informação, ter esse conhecimento. Não é impor. Eu não estou dizendo a ninguém que chegue e diga, não, eu tô certa, você tá errado e você tem que pensar igual a mim. Não, muito pelo contrário. Mas você já pensou dessa outra forma? Que poderia ser desse jeito? Levanta a dúvida, levanta na mente da outra pessoa a reflexão. Isso pode levar a vários lugares. Porque para algumas pessoas, para nós, esse aqui é o lugar perfeito. Mas para outras pessoas, é a igreja católica, é o terreiro de Umbanda, é o templo budista, é o templo evangélico. Cada um tem sua necessidade evolutiva. Mas na hora que a gente desperta, aí a gente consegue fazer com que o outro reflita. Não é dizendo eu estou certo e você está errado. Não, é só despertando, levando a reflexão. Nada acontece por acaso. Inclusive o fato de se envolver afetivamente com quem aparentemente não tem nada a ver com a gente. Eita, é água e vinho. Aliás, é água e óleo, não se mistura de jeito nenhum. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, fala que essa busca independe do planejamento da gente, o planejamento reencarnatório, do nível de vínculos que a gente tem, afetivos, sociais e familiares, e também do tempo mais longo e intenso dos nossos aprendizados. Tá vendo que tudo, até lá no Evangelho, fala disso. Não existe acaso em assuntos de convivência humana. Todo mundo já deve ter escutado em algum momento que a reencarnação não erra de endereço. A gente está no lugar certo, no momento certo e na companhia exata que a gente precisa. Não é que a gente quer, não, é que a gente precisa. Dia desses eu li no Facebook uma frase que eu achei fantástica. Agradeça aquilo que você tem, porque nem sempre o que você quer é o que você precisa. Então, quando a gente começa a agradecer, a realmente reconhecer
coisa fica tão boa, flui tanto. O espírito busca, por meio de vibrações, as provas que vão proporcionar o seu amadurecimento. O objetivo da gente está aqui. E a depuração, e com as quais fará amplos progressos no futuro. A gente veio para essa encarnação para aprender, para se melhorar, para amadurecer enquanto espírito. Ninguém veio aqui para sofrer. O sofrimento é a opção da gente. Infelizmente, eu tenho que dizer isso a vocês. O sofrimento é a opção da gente. Ah, mas é porque eu fiz uma escolha errada. Fiz. Só que quem disse que porque eu fiz essa escolha errada, eu não posso fazer uma nova escolha e mudar aquilo que, as consequências dessa escolha. Vamos a exemplos práticos? Mahatma Gandhi, ele foi para Inglaterra estudar direito. E ele era um excelente aluno na faculdade de Direito. Ele poderia ter sido um grande advogado, mas ele fez a escolha consciente de voltar para a Índia e trabalhar em favor das pessoas que precisavam de ajuda, de lutar por uma ideia. E a gente tem que se espantar ainda mais, porque essa luta não teve um confronto, não se atirou uma bala, não se derramou uma gota de sangue. Foi tudo feito racionalmente, inteligentemente. Quando uma pessoa começa a fazer mal para outra em um relacionamento, esse relacionamento se torna tóxico. Ou seja, é aquele marido que de repente está fazendo mal porque está controlando a roupa, controlando os horários, controlando as amizades, as pessoas que fazem contato com você, até o seu trabalho. Isso é um relacionamento tóxico e pesado. E algumas situações kármicas muito conhecidas podem ser consideradas. Então, eu, em outras vidas, fui um homem controlador, fui um homem ditador dentro da minha família, dentro da minha casa, e eu precisava passar por essa experiência para poder entender o que eu fiz os outros sofrer. Ah, mas eu não me lembro disso. Eu não me lembro de nada disso. Sabe na hora que a gente vai dormir de noite? O espírito da gente, ele faz desdobramento, ele sai do corpo. E aí, nesse momento, a gente se lembra de tudo que a gente fez, de certo e de errado. A gente se lembra de tudo que a gente combinou no planejamento reencarnatório. E é por isso que de manhã, aquela revolta que a gente estava de noite, por conta da situação, passou. Porque a gente entende por que precisa passar aquilo tudo. O tempo do ciclo de convivência não acabou e os envolvidos não estão aprendendo o que necessitam com aquele contato. E aí, por isso, às vezes, acontece uma morte precoce, acontece uma separação, acontece um distanciamento. Porque Papai do Céu não quer a gente sofrendo. E aí ele entende que a gente está sofrendo é por teimosia, é por orgulho, porque eu não vou ser jamais uma mulher que foi abandonada. Eu não vou ser jamais uma pessoa que o marido me trocou por outra. Isso é mais importante para mim, o meu orgulho, a minha satisfação perante a sociedade, perante a família, do que realmente o que é que eu posso aprender. E aí, Papai do Céu arruma as coisas de modo a acontecer que tenha esse distanciamento, tenha esse afastamento, tenha essa ruptura nesse relacionamento tóxico. O tempo do ciclo já acabou, mas os conceitos sociais, olha aí, o orgulho, as crenças pessoais, os aprisionam a relação, fazem com que a gente insista, permaneça. Quem não encerra os ciclos
quando é necessário, ou quem não recicla esses relacionamentos que vive, é que passa a sofrer esse tipo de coisa, que vai ficar sofrendo com isso. Porque eu já disse, repito quantas vezes forem necessárias, Papai do Céu ama a gente e quer a gente feliz. Quem está fazendo escolha errada somos nós, não é ele não. Não é ele quem determina, você vai ser sofredor, você vai ter problemas, não. Fui eu que fiz a escolha errada. Aquela união não existe por acaso, nenhuma união existe por acaso, mas poderia ser evitada. E foi aprendido na união o que as pessoas poderiam aprender sozinhas. Por isso que há essa ruptura, há esse distanciamento. Nesse caso, o prazo obedece ao ritmo da ocasião. Então, eu teria 20 anos para viver com o meu marido, para aprender com ele, para resgatar tudo, porém, eu preciso ainda aprender, não deu tempo, mas não está sendo tóxico, nem para mim, nem para ele. E aí, a relação pode continuar. Mas se estiver sendo tóxica, acabou-se. Vamos lá, continuando. A maior riqueza de uma relação não é o seu tempo de duração, olha só, nem seus bons momentos, e sim descobrir qual o aprendizado daquela convivência para que ela serve ou serviu, descobrir a função dela na sua vida. E aí eu vou abrir um pouquinho para dizer que nesta situação a gente não está falando somente de relação marido e esposa, não. A gente está falando de relação pai e mãe, com chefe, com amigos, com filho, porque na hora que o filho sai de casa, aquele ciclo, daquele embate diário, acabou. E aí a relação até melhora, porque está fora, aí bate saudade, aí bate respeito. Aí a gente consegue dizer coisas que a gente nunca conseguiu dizer enquanto estava morando dentro da minha casa, da mesma casa. Tudo é aprendizado, tudo é ciclo. Ninguém pode dizer, viver com a minha família é impossível. Trabalhar naquele lugar é inviável. Aquele relacionamento foi um fracasso. Meu casamento não deu certo. Gente, é possível, é viável, foi um sucesso, deu certo sim. Você é que não aprendeu, não percebeu os ciclos. Você é que não se deu conta do que poderia e do que aprendeu. Porque às vezes a gente aprende e nem se dá conta de que aprendeu. Depois, aí a gente faz, poxa, mas eu mudei tanto esses anos de casamento. Eu mudei tanto esse tempo na empresa. Eu mudei tanto na vida. Eu passei 16 anos trabalhando numa empresa. Fazem 6 meses que eu saí de lá. E eu não sou a mesma pessoa que eu comecei a trabalhar lá. Eu aprendi muito numa relação que eu tinha próxima com um chefe que veio da aeronáutica. Ele era tudo nas caixinhas, tudo nos seus lugares. E eu era espalhada. Espaço para mim não tinha, não. Todo canto era espaço para mim. E eu tive que aprender a me conter, a botar as coisas, a me organizar. Dentro do meu espalhado eu era organizada, eu sabia onde estava tudo. Mas ele conseguiu limite. Que eu conseguisse fazer as coisas direitinho, organizado. Então, foi um relacionamento difícil no começo, que tinha hora que eu fazia, ai meu Deus do céu, lá vem esse homem com essa exigência todinha. Mas que no final, porque eu consegui aprender, entender, se tornou prazeroso, se tornou um crescimento para mim. E hoje, quando eu vou fazer outras entrevistas de emprego, eu posso com tranquilidade dizer, eu sou organizada, eu sei colocar tudo nos seus devidos lugares. Eu aprendi
meu último emprego. Pode ter sido difícil no começo, mas eu aprendi. E o ciclo acabou. Por quê? Porque eu aprendi. Eu não precisava mais estar ali. Tudo tem seu tempo. As provas e as expiações que a gente enfrenta na vida são sempre sinais de relativa inferioridade. Uma vez que o que é perfeito não precisa ser provado. Quem aqui sabe a diferença entre prova e expiação? A gente ouve muito falar de prova e expiação. Afinal de contas, o mundo em que a gente vive é um mundo de expiação e prova. Mas quem sabe qual é a diferença entre prova e expiação? As provas são escolhas nossas de passar por situações para que a gente possa realmente provar que a gente aprendeu. E a expiação é imposta. Eu sei que eu preciso passar, mas eu não escolhi que eu vou passar aquilo ali, não. Mas aí a vida vem e coloca pra gente. É a diferença entre prova e expiação. E é muito interessante a gente saber disso, porque às vezes a gente abre a boca e faz: ah, essa criatura na minha vida é uma prova. Será? Se é uma prova, foi você que escolheu. Foi você que quis que ela estivesse ali. Então não reclama. Então não se lamenta, não se revolta. A prova é: eu aprendi e agora eu quero comprovar que eu aprendi. Da mesma forma que a gente vai para a escola e o professor dá as aulas todinha, a gente estuda tudinho e no fim a gente não vai fazer uma prova? E para que é a função dessa prova? É para saber se realmente você aprendeu. É justamente a prova na vida da gente é para a gente realmente ver se aprendeu aquilo que a gente teoricamente aprendeu na espiritualidade, na outra encarnação, nessa encarnação. E aí vamos falar um pouquinho de caminhos astrais. O amor é uma energia que funciona como uma bússola, guiando para o destino vibratório. Então, se eu sou uma pessoa amorosa, carinhosa, a bússola, o meu destino, ele vai me guiar sempre por caminhos onde eu possa doar esse amor e que eu receba muito amor. O fluxo astral parece algo pré-determinado, mas ele não é não. É um reflexo dos nossos próprios anseios e das necessidades do espírito imortal, da gente mesmo. Essa estrada energética é uma rota aberta no universo, o que conduz ao seu destino. Trocando em miúdos, traduzindo tudo isso, se eu dou amor, eu vou ter na minha vida, na minha caminhada, na minha evolução, situações mais fáceis, com muito retorno de amor. Agora, se eu sou uma pessoa cruel, ruim mesmo, raivosa, vingativa, te prepara. Te prepara, porque o que vem aí não vai ser fácil não. Vai ser rochedo. A gente sabe, a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. É a lei do retorno. Então, se eu dou amor, eu vou receber amor. Se eu chego numa sala de manhã cedo, no meu trabalho, bom dia, gente. Pelo menos um vai chegar e vai me dar um bom dia. Nem que seja um bom diazinho acanhado, mas vai dar bom dia. Agora, se eu entro batendo a porta, chutando o balde de lixo, puxando a cadeira, como é que eu vou ser tratada? Mexe com ela não, que ela hoje está com a macaca. É simples. É a lei do retorno. Tudo depende da postura da gente, em sintonia com esse caminho invisível. Ele é invisível, mas a gente vê a ação dele, o retorno dele. A vida responderá aos seus objetivos conforme a sua necessidade e o seu merecimento.
Aí a gente faz, que seja como Deus quiser. Está errado. Seja como Deus quiser. Como eu mereço e como eu preciso que seja. A gente reza o Pai Nosso e a gente diz que seja feita a tua vontade na terra e no céu. Aí eu mudei um pouquinho o meu Pai Nosso. Eu digo que seja feito segundo a tua vontade o meu merecimento e necessidade evolutiva. Porque eu estou reconhecendo que nem sempre a vontade de Deus é o que eu preciso, nem o que eu mereço. Será que eu estou fazendo por onde merecer a vontade dele? A vontade dele é que todos nós sejamos felizes. Todos nós sejamos plenos. Agora, e como é que eu estou agindo para merecer essa felicidade? Aí, ainda no Pai Nosso, a gente faz: perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Vamos refletir. Como é que a gente está fazendo esse perdão? Aí eu também mudei. Perdoa as nossas dívidas na medida em que eu aprendo a perdoar os meus devedores. Eu estou reconhecendo que eu ainda estou em aprendizado. Eu não estou pedindo nada impossível. Eu estou pedindo muito pelo contrário, o possível a Deus. Porque agradecemos o que temos, porque nem sempre o que queremos é exatamente o que merecemos. E nem o que precisamos. A vida responderá a seus objetivos conforme sua necessidade e seu merecimento. Podemos chamar de destino, frequência vibratória, planejamento reencarnatório, opção dos espíritos, o que quiser. Mas essa estrada existe e ela independe de tudo isso. Ela resulta de como a gente escolhe viver. Porque como eu escolho viver é que vai estar o meu relacionamento. O ciclo do meu relacionamento que pode se estender infinitamente porque eu estou sendo uma excelente companhia para quem está do meu lado, para quem vive comigo. Essa estrada ela é construída minuto a minuto, ano a ano, reencarnação a reencarnação. E nela está exatamente o que a gente precisa e o que a gente merece. Então, vamos parar de reclamar e agradecer até mesmo a topada, porque até ela leva a gente para frente. As posturas internas da amorosidade são as que abrem e afinam a vida com o fluxo astral essencial. Ou seja, se a gente é amoroso, as coisas melhoram, se afinam. Que abrem os caminhos energéticos. Pessoas que afinam sua conduta a uma consciência lúcida no bem, tornam-se referências de autenticidade e se alinham com a energia da verdade e da pureza. Todos nós conhecemos alguma pessoa que a gente diz assim: ai, fulano tem uma energia tão boa, é tão bom estar do lado dele, porque é uma tranquilidade, é uma paz. Ele sempre tem uma palavra de conforto, de orientação, de consolo. Mas isso é escolha da gente. Empatia é um sentimento de quem consegue desenvolver uma ocupação útil por ter se encontrado perante o universo. Empatia é eu conseguir me colocar no lugar do outro. É eu entender que, poxa, ele hoje está de mau humor porque ele pode ter tido algum problema dentro de casa. Eu sei lá se o carro quebrou, se deram uma fechada nele no trânsito. É eu conseguir enxergar o lado do outro. Não precisar estar esperando um pedido de desculpa da outra pessoa. É simplesmente eu entender que o outro também pode ter um dia ruim. Ele tem dias maravilhosos, mas ele também tem dias ruins. Gratidão é demonstração clara de que aceitamos o momento e entende que algo vai acontecer ao seu favor.
Quando a gente é grato, quando a gente agradece, pode observar que é como se abrisse o ganhador da gente. A gente consegue ganhar muito mais. Ganhar simpatia, ganhar educação do próximo, ganhar uma postura mais facilitadora da nossa vida. É só a gente ter um pouquinho de gratidão com o universo, que o universo dá tudo que a gente precisa. Agora, mais uma vez, depende da gente, da nossa vontade. E quais são as travas da vida? Já falei dos ciclos, né? E agora vamos para as travas. Nas relações humanas, os aspectos energéticos e emocionais podem fazer uma diferença mais intensa do que palavras e atitudes. Ou seja, às vezes, quando eu chego em casa, que tô ruim, tô chateada, e eu não digo nada, me sento, me aquieto no meu canto. Aí meu marido chega. O que aconteceu? O que tá vendo? Por que tu tá com esse bico? Quem foi que amarrou a cara? É porque ele tá sentindo que a energia tá diferente, que o negócio não tá bom. Eu não fiz nada, eu não disse nada, não tomei atitude nenhuma. Sentei, cruzei os braços e fiquei assistindo televisão. Mas a energia que eu vibro disse tudo. Eu não preciso abrir a boca, porque disse tudo, traduziu tudo. Que eu não estou bem naquele dia. Quando o relacionamento é encerrado em clima ruim, sofrível, cheio de mágoa e desrespeito, esses sentimentos geram energia ruim. Isso quer dizer simplesmente que o relacionamento não acabou. Ainda tem alguma coisa que precisa ser solucionada. Nada trava mais a vida do que experiências amorosas mal encerradas e mal resolvidas. E aí eu achei muito interessante, porque lendo esse livro, tem a parte que fala dessas travas, e ele diz especificamente que às vezes você termina um relacionamento de maneira conturbada e começa outro relacionamento, mas você não consegue realmente entrar neste relacionamento, porque ainda ficou alguma coisa mal resolvida no outro. Porque amor e ódio, infelizmente, andam assim. E se você abre a boca e diz assim, eu odeio meu ex-namorado, com certeza, será que você não ama ainda? Será que você não está com orgulho ferido porque ele não quis mais continuar a relação? Ou que você terminou a relação porque o seu orgulho foi ferido e aí você ficou com este ódio? Será? A gente precisa ponderar, refletir. Seus caminhos energéticos serão abertos na medida em que você aprender ou não com tudo o que aconteceu. Identificar qual foi a missão do outro, o papel de alguém que passou pela sua vida, significa caminhar para adiante com a lição aprendida. Então, pode ser que tenha sido muito difícil, pode ser que tenha sido muito complicado, mas se a gente parar para refletir, a gente vai conseguir entender que aprendeu alguma coisa, que tinha realmente alguma coisa a aprender, que aprendeu, e aí a vida continua. A gente tem condição realmente de continuar. Não vai adiantar nada ficar fazendo balanço em clima de automartírio. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse deixado de fazer. Quem deseja avançar terá que aplicar o auto-perdão, que a gente é falho, a gente erra, e o perdão ao outro. Não adianta ficar. Se eu tivesse sido mais firme ou se eu tivesse sido mais compreensiva, talvez a relação não tivesse acabado. Será? Será que era isso que você estava precisando realmente? A gente precisa aprender a fazer essa autocrítica, enxergar o que é que faz bem para a gente realmente e o que é que não
está adiantando de nada. Quem deseja avançar terá que aplicar o auto-perdão e o perdão ao outro, mas isso não quer dizer esquecer e passar por cima de sentimentos. E aí eu vou repetir as palavras de Rossandro Klinger. Ele é um palestrante espírita, quem quiser procurar no YouTube, tem várias palestras dele. Ele é psicólogo, então ele tem uma linha muito interessante de discurso dele, que ele diz que perdoar não é esquecer. Esquecer é Alzheimer, é doença. Perdoar é você mudar o significado daquele problema, daquela dor. É você entender. Perdoar é enfrentar os fatos, ter a coragem de olhar o que aconteceu, atribuir um significado novo, mais útil e que explique de forma racional. Nós somos seres racionais. O Espiritismo é uma doutrina racional. As razões da relação anterior ter caminhado para os dissabores que ocorreram. Porque às vezes é justamente reconhecer que se eu tivesse sido menos ciumenta, poderia ser que a gente não tivesse brigado tanto, que a gente não tivesse tido uma relação tão complicada. Perdoar é aceitar o passado, dando a ele uma perspectiva útil e educativa. É escolher uma nova frequência para seu coração, abrindo a alma como um sol para expandir sua vibração de alto amor. Se a gente não se amar, ninguém mais vai conseguir amar a gente. Porque quando a gente se ama, a gente se respeita. A gente não se submete a situações que são complicadas. E aí vamos falar dos protetores espirituais. Que tipo de fé a gente tem? A gente acredita em tudo aquilo que dizem pra gente? Ou a gente raciocina, a gente reflete, a gente questiona? Qual é a nossa relação com Deus? É somente quando a gente vem para aqui, para o centro espírita? A gente faz prece em casa? Num momento que acontece uma coisa ruim, a gente pede ajuda a Deus? É comum, é simples. E no momento que acontece alguma coisa boa, a gente agradece? É tão difícil. A grande maioria não consegue fazer isso. Que fé é essa que temos na ajuda dos anjos, da guarda dos espíritos protetores? A gente tem que parar de colocar nas mãos, na responsabilidade dos anjos, dos espíritos protetores, as coisas que estão ao nosso alcance. Porque elas são consequência das nossas escolhas. Olha elas aí mais uma vez. Lembrar dele somente para pedir não é ter fé. Isso é aflição. Isso é desespero. Fé é quando você se vê diante de uma situação difícil e diz: Pai, eu tenho fé que eu vou superar isso, mas eu vou aprender também com essa dificuldade. E eu só te peço força para ultrapassar esse obstáculo. Só isso. Só isso. Porque tudo é passageiro. Chico Xavier conta uma história que Emmanuel, o mentor dele, uma vez chegou para ele e ele estava super para baixo, super chateado. E perguntou: Chico, o que é que está havendo? Ele disse: não, é que está tudo errado, está tudo complicado, não está nada dando certo. Aí ele disse: Chico, isso vai passar. E aí, quando foi na outra semana, Chico estava naquela alegria, só faltava dar pulinho. E Emmanuel chegou: e aí, Chico, o que é que está acontecendo? Tá tudo uma maravilha, tá tudo certo. Ele disse: só se lembra que isso também vai passar. Tudo passa, tudo tem seu ciclo, tudo tem seu tempo, tudo tem sua utilidade. Tanto o problema para a gente aprender com ele, quanto a alegria para a gente aprender com ela, a valorizar, a dividir. Porque tem gente que só quer alegria e satisfação para si.
e para os outros. Quem consegue ficar feliz porque um outro conseguiu, teve sucesso em alguma coisa? O normal é que bata aquela invejinha. Aí a gente fala, não, é inveja branca. E existe cor? Não sabia não. Pra mim inveja é inveja e acabou-se. Acabou-se. A gente precisa aprender a fazer isso, a ter fé, a ter gratidão. Vamos falar de karmas? As pessoas certas nos lugares certos, conforme méritos e necessidades. Isso aqui é o resumo de karma. Não adianta. A gente não vai ter problema do lado da gente se a gente não precisar desse problema, se a gente não merecer esse problema. As pessoas certas, nos lugares certos, conforme méritos e necessidades. Karma não é sofrer. Karma é o que a gente tem que aprender com o sofrimento que a vida lhe traz. Mesmo que esteja dentro do seu planejamento reencarnatório, o objetivo de um acontecimento doloroso é realizar um aprimoramento e não sofrer ou pagar dívida. Karma não é pagar dívida e ter que passar pelas mesmas dores provocadas nos outros. É uma prova, no sentido de checar um aprendizado. Então, vamos agradecer aos nossos karmas, porque são as ferramentas para nos fazer entender que eu ainda estou precisando aprender mais. Eu ainda não estou pronto. Ou então, consegui. Tirei 10 na prova. Mas vamos refletir sempre. Karma é o que você faz com aquilo que lhe acontece. O que você aprende com isso. A gente tem um ditado popular que diz que se a vida lhe der um limão, faça uma limonada. E é mais ou menos isso. O karma é justamente você tirar o melhor daquela situação. Existe uma confusão de conceitos entre karma, que é a roda viva, o fluxo de ida e do retorno, a colheita das nossas plantações, e o planejamento reencarnatório. O objetivo essencial é reparar a caminhada evolutiva. Sofremos dificuldades nas provas, mas o objetivo é o de nos prepararmos visando um futuro melhor. Porque se eu tiro 10 nessa prova aqui, na próxima reencarnação eu não preciso mais passar por isso. Eu já aprendi. Se eu passar por essa prova, se eu aguentar esse karma, essa necessidade de aprendizado, resignada, com fé, tranquila, sem me revoltar, sem estar me lamentando, na próxima encarnação eu não vou precisar passar por nada disso, porque eu aprendi. Eu não vou precisar mais passar por um relacionamento difícil, porque eu já aprendi. Tudo depende da gente. Todos fomos colocados pelas leis sábias da reencarnação no lugar certo e com as pessoas certas para o aprendizado fundamental da nossa alma. A lei de causa e efeito se cumpre com a base nas próprias energias emanadas pelo espírito e pelos registros da vida mental. Tudo é causa e efeito. Tudo é consequência. Meu marido diz uma frase que eu acho ótima. Nós somos senhores das nossas escolhas. Absolutamente. Mas nós somos escravos das consequências delas. Não adianta. Essa consequência é só minha. Ninguém vai poder assumir essa consequência no meu lugar. Se eu faço uma escolha equivocada, se eu não consigo lidar com ela, sou eu. Não vai ter papai, não vai ter mamãe, não vai ter filhinho, marido, ninguém para resolver isso por mim, não. Sou eu que tenho que ir lá e fazer isso. Fica fácil deduzir que o retorno ao plano físico é um mapa certeiro que nos ajusta àquilo que necessitamos com mais urgência e que merecemos diante das nossas sementeiras ao longo das vidas sucessivas. Vamos conversar sobre planejamento reencarnatório? Esse mapa que está falando aqui é justamente
Quando a gente vai reencarnar, nós somos convidados a, primeiro, reconhecer as nossas falhas. O que é que eu ainda preciso? Segundo, entender, sugerir como é que eu posso superar essa falha, fazer para superar, trabalhar para superar essa falha. As coisas não são impostas a gente, não. Eu já disse, repito e vou repetir 1000 vezes. Nosso Pai, Deus, Ele nos ama. E Ele quer a gente feliz. Se eu não estou feliz, é responsabilidade minha. Foram as minhas escolhas. Agora, isso não quer dizer que eu não sou feliz. Vejam os verbos: estar e ser. Eu sou feliz. Eu posso estar passando por um momento mais difícil, mais complicado, mas eu sou muito feliz. Todos nós somos. Agora, o problema é que a gente quer estar feliz 100% do tempo. O tempo todo, a vida toda, a gente não quer ser colocado diante de dificuldade, de enfrentamento, de situações complicadas, ser colocado diante de escolhas. Mas a gente já escolheu lá no planejamento reencarnatório. E aí tem gente que chega e faz: ah, quer dizer que tem outra reencarnação? Quero fazer nada disso agora não, vou deixar para a próxima. E pode? E pode? E pode? Pode não. Por quê? Se eu quis, eu escolhi passar por essas situações, da próxima vez que eu vier, primeiro elas vão ser impostas. E segunda, elas vão vir muito mais força para me forçar a aprender de todo jeito. Não ter alternativa para eu escapar dela. Ou seja, se primeiro eu podia tomar um comprimido, na segunda vez vai ser uma injeção daquela cavalada. Quem prefere injeção ou um comprimido? Não venha nem com agulha pro meu lado. Por isso que eu faço a comparação, porque eu tenho pavor de agulha. Então eu prefiro tomar uma tonelada de comprimidos, um remédio amargo, do que tomar uma injeção. Eu também sou assim. Pois é. Eu engulo um comprimido deste tamanho. Mas não quero saber. Pois, menina, eu desmaio. Eu não começo a tremer não, eu desmaio mesmo. É difícil para mim. Então, assim, é escolha da gente. Agora, a gente pode deixar para a próxima vez. Ciente que na próxima vez se prepara. Peça para vir bem forte para aguentar. Porque não vai ser pouca coisa não. Vai ser lapada grande. Cada um de nós é responsável por tudo que vive. É um trocinho que a gente conhece por livre-arbítrio. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. A gente que escolhe. Agora, não reclama não, não chora da escolha não. Assume as consequências dessa escolha. Porque é no amor, é no trabalho, é na vida social, é em tudo que se a gente tem força, coragem para poder assumir, para poder ir em frente, a gente consegue ir mais longe. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui um trechinho que eu achei interessantíssimo. Falando dos karmas. Aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 8. As atribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes. Planejamento reencarnatório, eu falei. Tem hora que a gente escolhe e tem hora que são impostas. Para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito
e de proceder melhor, esses a escolhem livremente. Olha a diferença entre prova e expiação. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede que a deixem recomeçar para não perder o fruto do seu trabalho. As atribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. O ser humano, infelizmente, julga muito. Primeira vez que viu uma pessoa, olhou, analisou, julgou e condenou. Ah, mas a primeira impressão é a que fica. Fica não. Se você tiver dentro de si essa vontade de não deixar essa primeira impressão, fica não. E quem sabe essa primeira impressão que você teve, que era negativa, acabe te mostrando essa disponibilidade, uma pessoa que vai te fazer muito bem, que vai te trazer muita paz, que vai te ajudar tanto. Mas que, quantas vezes a gente conhece, eu mesma acontece comigo. Quantas pessoas eu conheço que olham para mim depois de certo tempo e dizem, quando eu te conheci, eu não fui com a tua cara. Mas quando a gente vai convivendo, eu vi que você é uma pessoa totalmente do bem. E se todo mundo julgasse e condenasse de cara, quantas oportunidades, quantas pessoas maravilhosas a gente ia perder a oportunidade de conviver. Então, que a gente consiga fazer essa reflexão, colocar mais amor nas nossas vidas, porque é com esse amor que a gente consegue dar a segunda, a terceira impressão, desfazer essa primeira impressão negativa. Que o nosso Pai, nosso Deus maior, derrame sobre cada um de nós todo esse amor infinito que Ele nos tem e que faça a gente, reconhecendo, distribuir esse amor, ampliar, porque amor é conta de multiplicação. Quanto mais se divide, mais se multiplica. Só faz bem a todos nós. Que sejamos abençoados hoje e sempre. Meus irmãos, que bom que terminou nossa reunião. Infelizmente, né? Bom não, porque dava para a gente ficar até mais umas horinhas, mas o relógio não deixa. Deixa eu falar não, porque eu vou embora. Não deixa, tu liga aí, ali. Mas vamos para casa, prestando bem atenção no que ela nos repassou, né? Ela estudou, vai nos ensinar, a gente vai tentar entendeu. Vamos repassar para nossos próximos, não é só nossos parentes, nossos próximos que estão mais perto de nós. Trabalho, na rua, vizinho, cuidar das pessoas, cuidar dos animais, cuidar das plantas. Isso tudo faz parte do crescimento espiritual de nós, para nós. É bom. Mas vamos agradecer a Deus, ninguém pode passar da hora, porque os nossos irmãos espirituais estão aqui trabalhando. Mas quando eles saírem daqui e ir para outro local, nós vamos para casa, tomar um cafezinho, tomar banho e dormir, deve ter o corpo cansado. Mas eles não têm corpo, então eles vão trabalhar. E eles trabalham. A gente tem que respeitar o horário do centro espírita, disciplina no horário por conta disso. Vamos agradecer a Deus, a Jesus. Sábado tem mais sopa, eu já avisei, né? Quem quiser vir, esteja à vontade. 4 horas tem uma reunião pública com as meninas, com as pessoas da sopa, para que elas entendam porque estão aqui. Porque se não tiver a reunião, uma pessoa para explicar para elas, porque elas precisam estar aqui, elas podem sair pior do que entrou numa casa. Mas meu Deus vai ficar até pensando, porque Deus precisa tanto disso, tem gente que nem precisa. Então elas precisam entender o que passa por essa vida, né? Nossa, uns é muito, tem muitos, outros não tem pouco e outros
quase não tem nada, mas a gente só sabe se estudar, se prestar atenção às reuniões. E para isso, às vezes a pessoa não tem livro, não gosta de ler, então quem estuda repassa para nós, certo? Agradecendo a Deus, a Jesus e a Maria de Nazaré, nosso guia espiritual, o guia espiritual dessa casa, nosso anjo de guarda. E vamos para nosso lar, com certeza que amanhã estamos melhor do que hoje. Vamos pedir a nossa irmã Marta fazer a prece final do nosso trabalho. Vamos orar, meus irmãos, agradecer a Deus por esse momento que tivemos e recebemos tudo de bom e aprendendo, como a irmã disse, né, um pouco mais. Então só tenho que agradecer por esse momento. Vamos fazer a Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E a paz de Deus, de Jesus, nosso Senhor, nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Passa a palavra à irmã, para que ela dê finalizada a reunião objetiva com muita paz, com muita alegria, em Cristo Jesus. Que assim seja. Com a prece da nossa irmã Marta, encerraremos a nossa reunião da noite de hoje. E possamos, meus irmãos, ficar para nosso lar com essa paz e repassar para todos, encarnados, desencarnados, que estão Que assim seja. e que essa paz a gente permaneça conosco até a gente for entendendo porque a vida é tão difícil, tão cheia de dificuldade, de provas, mas a gente vai entendendo, vai administração do nosso problema, quando vê nosso problema está resolvido, tá bom? Muita paz para todos. Que assim seja.